ter o equilíbrio emocional e a saúde mental em dia é uma busca frenética hoje em dia pelas pessoas. Mas como que a gente consegue encontrá-los e exercer isso de fato na nossa vida? Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, sempre trazendo para você pontos de vista que merecem ter aqui com a gente um ponto de fala. Antes de mais nada, peço como sempre que você se inscreva no canal se ainda não fez, deixe o seu like, seu comentário, acione o sininho, assim você não perde nenhum episódio, nenhuma conversa gostosa que a gente tem tendo aqui já nesse terceiro mês no ar aqui do podcast Ponto de Fala. Hoje a gente volta a ter um assunto aqui que é muito requisitado, inclusive por nossos ouvintes, nossos espectadores, que é a saúde mental, inteligência emocional, como isso tem impactado a vida das pessoas e como que a gente tem feito ou pode fazer para viver melhor. Para bater esse papo, uma convidada muito especial, que é especialista aí em neurociência comportamental, inteligência emocional, escritora, palestrante, enfim, uma carreira brilhante. E a gente tem aqui o privilégio de compartilhar um pouco disso com ela. Flávia Lippe, muito obrigado aqui por sua presença no nosso podcast. Eu que te agradeço. Esse encontro, nunca acho que é inusitado, né? Porque eu acho que os encontros eles são pré-programados no universo de alguma maneira. Então, é um prazer poder encontrar com você. Legal, Flávia. Obrigado. O prazer é tudo nosso. E agora, quero até começar falando. Ontem estava passando pela internet e vi uma matéria da BBC dizendo que nos últimos 4 anos quase que triplicou o interesse do brasileiro por saúde mental. O que está acontecendo? Começa a explicar para a gente, Flávia. Bom, eu acho que todos os interesses, né, independente do assunto, eles começam a virar um buzz mesmo e tá ali no trending quando a gente entende e aceita o problema, né? E às vezes o problema é até uma coisa simples, como uma cor, que de repente uma cor vira moda, as pessoas nunca pensaram sobre isso, né? E a questão da saúde mental, ela sempre existiu, né? No entanto, existem carreiras tradicionais, como a psiquiatria, né, na medicina, e que sempre existiu. Mas por que será que a gente não olhava para isso, né? Ou será que a gente olhava e não tinha potência que a gente tem hoje de colocar uma lupa sobre o assunto sem preconceito, né? Então, primeiro que a saúde mental, assim, quando muita gente me apresenta como especialista em saúde mental, eu falo que eu sou especialista em saúde comportamental, emocional, porque a saúde mental, o tema mesmo, só pode ser especialista um psiquiatra. Né? Porque a gente está falando de uma questão muito profunda sobre as questões realmente que passam por dentro da medicina. Né? Mas, claro, eu sou uma estudiosa sobre isso, meu pai é psiquiatra, nós trabalhamos juntos a vida toda, nós temos 35 anos de instituto. Então, sim, eu posso falar sobre esse assunto e também tenho uma formação nessa área. Mas eu acho que a coisa mais importante da gente entender por que as pessoas estão falando de saúde mental, e aí entram os erros, né, de qualquer pessoa falar sobre saúde mental, é porque nós estamos sofrendo como humanos. E o olhar para esse sofrimento foi ampliado por uma lupa chamada Covid. Né? Nós ficamos assim, eu acho muito de frente das nossas necessidades mais profundas quando a gente teve que ficar isolado do mundo e profundamente com a gente mesmo. Algumas pessoas não estavam preparadas para isso. Né? E também tirando todo o romantismo que é se autoconhecer, ficar com você, né? Existem todos os problemas que vieram com isso e que outras lupas apareceram. A violência doméstica, a violência contra a mulher, preconceito contra a diversidade, enfim, a lupa cresceu. Tá. Quando antes a lupa era um jornal, uma revista, uma conversa ali na esquina, alguém que apontava alguma coisa, hoje nós temos 24 horas, uma lupa sobre nós. Sobre nossas dores, nossos acertos, nossas dúvidas, nossos sonhos. Então, a saúde mental passou a ser um interesse
própria cura, né? Pela própria necessidade de saber como que eu vou lidar comigo e com as coisas que me acontecem a partir de muitas ferramentas diferentes que vão, obviamente, atenuar as minhas dores mentais, emocionais, comportamentais, né? Uhum. E até um pensamento que você falou, a gente começou a prestar atenção para isso, né? E eu acho que essa comparação, essa analogia que você faz com a lupa, né, na gente o tempo todo é muito, muito interessante, porque a gente pega muitas pessoas adoecendo, por exemplo, no mercado de trabalho, né? Eu lembro quando eu era criança, o meu pai saía do escritório 4h30 da tarde e desligava de fato, né? Ele só ia ver as coisas do trabalho depois. De certa forma, a tecnologia, então, está contribuindo para que as pessoas passem a ficarem mais prejudicadas mentalmente? Eu não acho que é a tecnologia. Tá. Aliás, eu sou apaixonada por tecnologia. Eu também. Tem, inclusive, uma startup em biotecnologia e biohacking. Eu acho que a tecnologia ela pode, inclusive, ser uma salvação. Tá. O que acontece é que, será que nós estamos preparados para falar não? Será que o mercado de trabalho está preparado para ter pessoas que façam escolhas? Acho que esse é o ponto, né? Essas, assim, grandes ondas apareceram agora, como o quiet quitting, a grande demissão, agora o fat fire, né? Que são movimentos mesmo de pessoas mais jovens trazendo assuntos antigos, na verdade. Né? Se você pensar, o quiet quitting ele já aconteceu na década de 70. E como que era o quiet quitting na década de 70? Ninguém trabalhava depois da hora. Simples. O famoso cair a caneta. Era o normal. Acabava a sua hora, como seu pai, chegava em casa e é isso. Né? Então, quando se fala hoje do quiet quitting, as pessoas falam, são esses jovens preguiçosos e tal. Não. Eles não são preguiçosos. Eles estão querendo delimitar espaços. Né? Tá errado? Não acho que está errado. Eu acho que é necessário existir uma conversa. Como que nós vamos interagir com o trabalho? Eu sou uma super evangelista de work-life balance, entende? Eu acho que todo mundo que já trabalhou em televisão, você também trabalhou em televisão há muitos anos, a gente não tem vida. Sim. E eu aprendi que isso não vale a pena. Apesar de adorar trabalhar. Sempre gostei. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos. Porque eu gostava de trabalhar. Eu nunca precisei de trabalhar nessa idade. Sim. Né? Minha família é uma família estável. Né? Eu tive essa bênção, né, de ter nascido numa família que poderia me proporcionar estudo. Né? Mas eu gostava de trabalhar. Só que o aprendizado de que o trabalho ele é parte, ele não é todo, é um pouco do que essa geração está gritando. Né? Só que a gente também tem uma geração que não estuda o passado, que não interage com o desenvolvimento da humanidade. Então, o quiet quitting não tem nada de novo nele, nada de... meu Deus, não tem movimento nenhum nisso. É só um resgate vamos deixar as coisas nos seus devidos lugares. E isso, claro, que está na saúde mental. Falar não, eu acho que é o princípio da saúde mental. Quando você fala não para algo que deixa você fora do seu prumo, você está falando sim para você. E também não estou ensinando aqui a pessoa a ser egoísta. Não é isso, não. É saber falar sobre as suas prioridades. Né? Então, e também ter muita maturidade para entender aonde você deve estar, entende? Uma pessoa que não consegue trabalhar muito ou que não consegue ficar muito tempo com a tecnologia, não deve trabalhar com marketing digital, por exemplo, porque ela vai morrer, entende? Então, saber fazer essas escolhas é primordial. E tem o fat fire, que é o oposto. Né? Que é fat fire? Esse eu não peguei o fat fire é assim... Você trabalha até ficar exaurido, ganha muito dinheiro para poder aposentar com 30 anos. Tá. E garantir que você vai ter muita grana daí para frente. Só que tem vários erros nesses movimentos feitos da forma que são feitos. Primeiro que não é uma coisa natural, porque não está sendo conversada, né? Ela está sendo experimentada sem ter uma conversa sobre quais são os pontos de repetição disso. Né? Isso também já foi feito. Né? Eu sou da época dos workaholics. Eu trabalhava para fazer dinheiro. Muito. E muitas horas.
E eu saía do trabalho e ia para um restaurante, para um lugar qualquer, e continuava trabalhando até 1, 2, 3, 4 horas da manhã. Onde tivesse gente com cartão na mão, trocando networking, eu estava trabalhando. Né? Tinha até assinatura em contrato de lugares que a gente deveria ir. Né? Então, assim, também não tem novidade nenhuma com isso. Né? O que eu acho que é uma lupa interessante é qual o controle que você tem sobre isso? Zero. Os dois movimentos são ilusórios. Tá. Né? E, ao mesmo tempo, os dois movimentos eles são edílicos, né? Tá. De, nossa, se a gente consegue colocar isso em pauta e trabalhar só a hora que a gente quer, e se a gente consegue fazer um monte de dinheiro também e garantir que a gente vai ter um final feliz. Né? Talvez a minha maturidade me ensine que não tem controle. Tá. Né? A gente tem organização, claro. Né? A minha vida ela é organizada, eu planejo a minha vida, como todo mundo planeja. Né? Minimamente, a gente tem um planejamento até de agenda. Mas achar que isso vai ter um controle sobre o resultado daquilo que você está esperando tem uma certa imaturidade também. Né? Tá. E eu nunca vi dar certo você se matar de trabalhar para curtir a vida depois. Porque geralmente você morre de verdade. Não dá tempo, né? Não, você morre de verdade. Você fica tão exaurido e cheio de problemas crônicos e, às vezes, burnout, tudo muito antes da hora. Sim. Também. Não estou dizendo que tem hora para ter burnout. Tá. Não. Mas um cara com 30 anos não está na hora de estourar o joelho Entendi. para uma competição que tem uma vida aí de pelo menos uns 60 anos para frente. Né? Então, acho que tem que ter um pensamento mais fluido sobre como a gente vai conversar sobre a vida e trocar experiências do passado para que a gente possa ter uma vida mais harmoniosa, né? Daqui para frente. E isso inclui saúde mental. Sim. Né? Como a gente começa a tentar equilibrar isso? Né? Sair desse modo hard, por exemplo. Vamos pegar uma pessoa que está nesse modo aí de workaholic. Né? Eu acho que a minha... Do Fat Fire. O workaholic é a minha geração e talvez a sua. Não sei, acho, né? acho que a nossa é a última geração que pegou essa parte mais de workaholic, né? Geração né? X é. E eu tive até uma discussão nesse fim de semana que eu tô gostando dessa rebelião, entre aspas, dos mais jovens, sabe? Essa rotatividade que tá tendo nos empregos e tal. Esses jovens não param aqui, 3 meses querem mudar de trabalho e tal. Eu acho que é um movimento para provocar as empresas a, de certa forma, mudarem. Sim. Né? E agora, como a gente acha esse equilíbrio? Porque tem gente falando para a gente pegar mais leve. Tem podcast que fala, que acho que é bem voltado para esse Fat Fire, que fala assim que aquela historinha, né? Trabalhe enquanto eles durmam. Eu já vi gente falar que dormir 4 horas por dia tá ótimo, né? Daí começa a colocar os grandes executivos acordam às 4 da manhã, fazem exercício, depois tem aquelas coisas lá, leia 10 páginas, não sei o quê, aquelas receitas. Sim. Como que a gente para e pensa nessa confusão de como seguir? Bom, eu não tenho nenhuma fórmula, porque eu não acredito numa fórmula pronta para todo mundo. Né? Até se eu tivesse, eu não venderia, porque eu acho que é uma invasão de privacidade tremenda, então eu não venderia também. Eu acho que a compreensão de como a gente funciona como raça humana é o segredo de tudo. Né? Então, temos uma ciência, inclusive um dos assuntos mais profundos dos meus estudos, né, que foi quando eu iniciei o meu mestrado na USP sobre isso, que é a cronobiologia, mostra que nós temos um relógio biológico e que funciona diferente para cada ser humano. Tá. Né? Que tem ali alguns padrões, né? E eles até desenham 3 padrões diferentes. Eu vou usar uma das técnicas para explicar isso para você aqui, que é um dos estudos que divide a gente. Eles dividiram em nomes que eram mais fácil para a ciência, que são as cotovias, os terceiros pássaros e as corujas. Tá. Isso significa que são organismos que funcionam diferente. Então, ok, que existem grandes executivos que acordam às 4 horas da manhã, dormem 4 horas por noite, enfim. Se ele for uma cotovia, como é o meu caso, por exemplo, eu acordo às 4h30 da manhã. Eu durmo às 8 horas da noite. Você dorme cedo? Eu durmo cedo, eu durmo o suficiente para o meu corpo se reestabelecer, os meus órgãos descansam. Né? Os meus órgãos não param, ninguém para. Mas eles descansam e eles alternam o funcionamento. Então, assim, qualquer fórmula que te impõe sucesso, eu desconfio. Tá.
Né? E por que eu desconfio? Não que essas pessoas não tenham alcançado sucesso, mas não foi à custa disso especificamente. Tá. Né? Existe um conjunto de coisas que fazem com que a gente se organize melhor e tenha mais saúde mental, tenha mais clareza, tome melhores decisões. É um conjunto de coisas. Né? O nosso corpo biológico, ele não entra em ação antes de 3 meses, por exemplo. Não é por isso que você já deve ter ouvido muito. Você vai na academia e o cara fala assim, daqui 3 meses você vai ver uma diferença no seu corpo. Né? Fala isso. Ninguém sabe por que se fala isso, nem eles, porque eles não estudaram profundamente a cronobiologia, ou então como o nosso corpo funciona, e isso vai se repetindo, né? Da mesma forma que as fórmulas vão se repetindo. Né? As fórmulas para você ficar rico, para você ter sucesso, para você ser um grande empreendedor, um grande executivo, enquanto os outros dormem ou você não sei o quê, não funciona para todo mundo. Mas claro que isso também vem de uma maioria que fez alguma coisa e que conta só esse pedacinho, certo? Eu posso contar para as pessoas exatamente quais foram os meus turning points na minha carreira. Eu já fiz milhões de coisas, porque sou uma cabeça curiosa. Sim. Eu sei exatamente o que eu fiz para ser uma pessoa importante na época que eu estava na televisão e ser um ícone da minha época. Eu sei o que eu fiz, mas eu não vou dizer que vai funcionar para você. Eu fiz em cima daquilo que eu construí. Entende? Então, assim, encontrar um caminho, mais do que qualquer outra coisa, é saber como a raça humana funciona. Primeiro, porque nós somos uma raça humana. A gente não é outra coisa. Não há como você fazer um funcionamento biológico de um ser que funciona todos da mesma maneira. Todo mundo tem coração, pulmão, fígado, cérebro. Assim, basicamente, né, a nossa estrutura biológica é a mesma. Conhecer a cronobiologia, que é o relógio biológico de algumas divisões, facilita, obviamente, você ficar mais bem-sucedido. Por exemplo, eu sei que eu sou um ser que acorda às 4:30 da manhã. Eu conheço a minha produtividade, porque eu conheço a minha cronobiologia. Eu sei o melhor horário para eu comer, eu sei o melhor horário para eu dormir, segundo a minha biologia. Você acha que eu não vou tirar proveito disso? Lógico que eu vou. Entende? Eu vou colocar isso a meu favor e não contra mim. Eu não vou marcar uma reunião importante para mim, por exemplo, às 10 horas da noite. Eu vou falir. Não vai rolar, eu vou dormir. Eu não vou marcar uma reunião, por exemplo, na hora do almoço, porque eu sei que o meu cérebro ele está pensando em comer, ele não está pensando em assinar um contrato. Então, eu vou comer antes e assinar o contrato depois. Então, são pequenos detalhes de você saber como funciona. Né? Eu, inclusive, dentro da minha plataforma, eu tenho um hack que chama Hackeando o Tempo, que eu me aprofundo muito nisso. São mais de 10 horas de aula explicando cada coisinha disso, para as pessoas entenderem. Não adianta você querer ser igual ao Steve Jobs. O Steve Jobs, inclusive, ele é uma cotovia, na verdade. Mas não são todos. Né? Não são todos. Não, na verdade, o Steve Jobs ele era coruja. Quem é a cotovia é o da Microsoft, o Bill Gates. Ele era uma coruja. Ele trabalhava muito de madrugada, ele produzia muito de madrugada, e são cabeças brilhantes. Mas, por exemplo, curiosidades biológicas disso, né? As corujas trabalham de madrugada, tem uma produção a partir das 6 horas da tarde, negócio assim. Eu já vou ficando com sono só de olhar. Falo, meu Deus do céu, eu vou morrer. É hoje que eu morro, né? E a pessoa começa a se animar e contar tudo que vai. Eu já fico assim. Nossa. Eu falo, faz um resumo que amanhã de manhã eu leio. Eu tô mais pro seu lado, né? também. Que de manhã eu leio. Mas olha uma curiosidade das corujas, por exemplo. De uma forma geral, tem mais tendência a vícios. São mais mal-humoradas. Apesar de ter um humor mais refinado. Então, tem umas características biológicas que você entende, que é como fazer terapia. Se você percebe como funciona o seu corpo, aí você alia uma boa terapia. Aí você entende que talvez você tenha umas questões mentais que um psiquiatra pode te ajudar, às vezes com um remedinho durante um período, e depois você tirar esse remedinho. Aí depois você descobre que não é que se eu fizer exercício físico, isso aqui. Então, quando você vai juntando tudo isso, você fala, não é, e aquele livro pode me ajudar a tomar uma melhor decisão desse assunto específico. Aí faz sentido.
Mas não faz sentido eu falar para você, acorda às 4 horas da manhã, escute 12 minutos de livro, depois leia 4 páginas, depois faça 4 exercícios X, depois tome não sei o quê, toma tantos stacks. Isso não funciona desta forma. Eu não estou dizendo que as coisas não funcionam. Muito pelo contrário, eu sou, inclusive, totalmente a favor. Né? E sou uma biohacker, né? Eu faço experiências no meu próprio corpo há muitos anos. Tá. Né? Há muitos anos, assim. Do mais simples ao mais complexo de biotecnologia. Mas eu conheço o meu corpo. Tá. A minha proposta é que eu seja cientista de mim. Né? Então, assim, se o médico falar assim para mim, ô Flávia, você toma água? Tomo. Eu tomo água a cada hora 1 copo, dá mais ou menos 2,5 litros. Quando eu esqueço, dá 2 litros. Eu procuro chegar a 3,5. Na quarta-feira eu não... Eu sei detalhadamente o que eu faço com o meu corpo. Porque eu sou especialista em mim. Sim. Não sou especialista em você. Eu sou especialista na raça humana, porque eu estudo a raça humana. Tá. Então, quando alguém me procura para falar sobre si mesmo, eu preciso saber quem é aquela pessoa. Aí sim eu posso ajudá-la individualmente naquilo que ela é. Mas a minha proposta é que ela saiba dela e ela me informe aquilo que ela descobriu dela. E se eu estou vendo que tem um vácuo, eu falo, será que não é legal você olhar isso aqui? Tá. Mas se ela me ligar e falar, vou te mandar um manual de como você ser rico amanhã. Experimenta, se não der certo, você me liga. Não vai funcionar. Tá. Né? Então, eu acho que essa lupa que eu proponho também para a compreensão humana vamos aceitar que nós somos uma raça humana, que tem braço, perna, cabeça, não sei o quê, e ela funciona de uma certa maneira, e dentro disso tem diversidades de seres humanos que a gente precisa conhecer. Sim. Porque a gente não é robótico e não tem garantia. E a consequência disso passa por nós passarmos a respeitar essas individualidades. Exatamente. Coisa e as diferenças. Né? E as diferenças. Né? E eu acho que o mais difícil, eu acho que de repente isso até nos ciclos de amizade e tudo mais, a gente até é um pouco melhor, não que seja perfeito. Mas no dia a dia isso é mais difícil, né, Flávia? Porque se você tem tantas regras e um manual que dá tão certinho, por que você vai ouvir o outro que diz que não deu certo para ele? Começa aí a história da vida. Né? Não é o que deu certo para mim vai dar certo para você. O que deu certo para mim, eu posso te propor uma experiência. E o que deu certo para você, você pode me propor uma experiência. E se não der certo, a gente vai seguir as nossas vidas com as nossas experiências. Né? Essa, inclusive, é a base da compaixão. Sim. Né? Assim, se nós queremos ser uma raça humana que convive com os diversos, a gente tem que começar no básico das regras que a gente não quer impor. Né? Então, assim, você só vai realmente dar certo se você acordar às 4:30 da manhã e ler 4 páginas de livro ou seguir, assim, categoricamente o milagre do amanhã. Né? Que até virou uma coisa comercial, que era uma coisa espiritual e virou uma coisa comercial. Então, esses cuidados, quando as religiões, os dogmas, eles passam a ser o ponto de partida para o entendimento do outro, a gente já cometeu um erro. Tá. Né? O entendimento de quem é o outro é quem é você, o que você está sentindo. Né? Qual foi a sua experiência de vida? O que você pode me contar que poderia me iluminar ou poderia acender um alerta em mim que poderia mudar o meu pensamento? Né? Quando a gente realmente pretende fazer com que o outro faça o que a gente acha que é bom, a gente já feriu a humanidade com isso. Né? Então, a convivência diversa, eu acho que ela está justamente, né, nesse entendimento. Né? Nós somos iguais biologicamente, os nossos dramas são os mesmos. Os mesmos. Amor, dinheiro, saúde, poder, trabalho. Nossos dramas são os mesmos. Né? Qualquer pessoa que você perguntar, ela vai te falar alguma coisa que está dentro dessas coisinhas que eu acabei de falar agora. E para que, então, que você quer inventar uma coisa que não está dentro da nossa história? Por que você não pode só ouvir o que aquela pessoa tem que dizer? Entende? A gente está querendo ficar tão mirabolante, mas tão mirabolante que parece que a gente não tem esses problemas e tem outros. E a base da nossa humanidade é isso, é simples isso. Você sofre porque você perdeu alguém.
Você comemora porque você ganhou alguém ou alguma coisa. Você sofre porque você vai morrer. Ou porque você está com alguém mal de saúde, ou porque você perdeu a sua saúde. Você comemora quando você tem saúde. Você entende que nós somos muito básicos. E isso é isso é um aprendizado. Isso é um aprendizado. A vida ela é muito simples. Sim. E o complexo está aí justamente aceitar que a vida é simples. E nós somos super possíveis e prontos para conviver um com o outro. Entende? E a tecnologia ela não vai avacalhar isso. No entanto, a gente se encontrou por quê? Pela tecnologia. Pela tecnologia, porque você me lembrou aqui que nós trabalhamos juntos num período na televisão. Senão a gente ia se encontrar como? A gente ia se perder num universo enorme. Incrível isso, né? Entende? Então, assim, o Incrível problema... Incrível ao mesmo tempo simples. Simples. Então, os encontros, eles também virão a partir da tecnologia. Grandes conhecimentos. Você acha tudo hoje. Você tem que ter um bom filtro. Né? Assim, quanto mais a gente tem informação, mais a gente precisa ter realmente autoconhecimento e para poder não ser levado, não ser manipulado, saber as fontes reais, né, da onde você lê, onde você busca, de saber discernir a verdade. Né? Eu acho que quanto mais certeza, né, assim, quanto mais você tem certeza, quanto mais você garante que aquilo que você leu é real, mais longe você está da realidade. Entendi. Como pesquisador, eu te falo que não existe nenhuma pesquisa verdadeira ou falsa. Todas as pesquisas são um caminho para encontrar uma resposta que nunca vai chegar ao fim. Porque hoje eu posso te dizer, por exemplo, que dentro de tudo que eu estudei da cronobiologia, aspectos X foram descobertos. Amanhã descobre uma célula que muda toda essa conversa. Entende? Como já aconteceu com curas de tantas doenças diferentes. Né? Então, assim, essa inocência e imaturidade de dizer eu sei daquilo que eu estou falando, me dá até um pouco de pena, na verdade. Porque eu olho e falo, é a certeza que essa pessoa quer ter de que ela não é humana. Olha só. Você sabe? E a gente ouviu isso a vida inteira, né? Me escuta que eu sei que eu estou te falando. Que coisa. Tudo bem, eu sei o que eu estou te falando, mas que isso é real, único e imutável, aí é outra história. Outro papo. Né? Eu sei o que eu estou te falando agora, nesse segundo. Mas pode ser que na hora que eu saia aqui desse estúdio, eu entre no carro e recebo uma pesquisa que eu estou estudando e falo, gente, acabei de descobrir que eu acabei de falar com ele uma coisa que mudou nesse instante. Deixa eu ligar para ele para contar que mudou. Não posso? Não, agora eu não vou falar, vou ficar quietinha, né? Acabei de dar entrevista, não vou falar para ele, né? Você entende? Sim. Esse caminho do não aceitar o erro, nem de si mesmo, nem do próximo, é um caminho de desastre. De desastre absoluto. Né? A gente foi meio que instruído assim a ter um pouco de receio de colocar as nossas opiniões, né, Flávia? Eu acho que desde o modelo nosso de educação até chegar no ambiente de trabalho, você não acha que a sociedade gosta de deixar a coisa meio hierarquizada, com hierarquia? Eu acho que mais do que a questão da hierarquia é uma questão biológica. Tá. Né? De novo, nós somos seres que precisamos viver em comunidade. E para isso a gente precisa ser aceito. Tá. Para a gente ser aceito, a gente tem que usar a camisa da cor igual do nosso amiguinho. É simples Falou assim. tudo, É simples assim. Não tem nada além disso. Entende? Nós não somos uma raça... Né? É a aceitação. Nós não somos uma raça que vive isolado. E se a cada 5 pessoas, se um discordar de você, a probabilidade de você ficar prestando atenção nos outros para ver se o outro vai discordar é muito grande. E se 3 discordarem, você muda de ideia imediatamente com medo de ser rejeitado. Isso é biológico. Tem milhões de testes que provam isso. Tá. Entende? E tem uma coisa pior ainda do que isso. Não saber que isso é assim e achar que você tem livre-arbítrio.
Entende? A questão do livre-arbítrio é um negócio tão interessante. Aí a gente tem que dar uma mergulhada até no neuromarketing, na neuroeconomia mesmo. Tá. Né? Acho que uma das pesquisas assim, mais profundas, pelo menos as últimas que eu tenho lido, e tem até pesquisas recentes de 2021, mostram que as nossas decisões são tomadas entre 7 e 12 segundos antes da gente ter consciência dela. Então, por exemplo, assim, a pesquisa foi feita, né, com eletrodos na nossa cabeça, aqueles capacetes que ficam medindo as nossas ondas, e a ideia era, a pessoa que estava sendo monitorada, ela tinha que apertar um número na tela que ela quisesse apertar. Tá. Então, tinha um teclado, um monte de número aparecendo, e ela só tinha que escolher o número. Escolher um número. Uhum. E apertar esse número. Não vou nem falar número nenhum para não ter problema, né? Isso. Melhor. 0. Na verdade, na pesquisa é número 7, tá? Então, ela tinha que apertar um número, não sei o quê, e ela vai lá, apertou o número. Na hora que eles mediram todos os nossos impulsos de decisão, a decisão havia sido tomada 12 segundos antes do dedo escolher. Tá. Por quê? Todas as nossas decisões são tomadas não só pelo nosso desejo, mas por experiências passadas, por memórias e também pelo próprio funcionamento do cérebro. Uhum. O nosso cérebro, eu acho péssimo falar que ele é preguiçoso, mas não é. Ele tem tanta função, são mais de 31 mil decisões por segundo. Caramba! Aí você fala assim, tô com vontade de comer chocolate. Ele fala, dá logo chocolate para essa mulher para ela ficar quieta. É isso que acontece. Porque ele sabe que você vai comer chocolate todo dia depois do almoço. Uhum. Então ele vai no que foi mais rápido de ser feito. Uhum. Quando a gente faz uma manipulação de massa, por exemplo, que é o que a gente vê hoje, é muito fácil usar as redes sociais para isso. Sim. Porque a gente usa basicamente o que faz o nosso cérebro. Uhum. A gente dá aquele de hormônio que você precisa, responde à sua necessidade, e você acha que você está certo. E tem livre-arbítrio, e você acha que é a sua escolha. Nada, né? Não. O Dilema das Redes, inclusive, né, que é um documentário que eu indico as pessoas assistirem, ele é todinho baseado na neurociência, na neuroeconomia. E mostra como que nós funcionamos como raça, né? Assim, como nós somos uma raça, a gente é uma raça humana. Tem cachorro, tem gato, tem gente. Né? E se a gente não compreende como a gente funciona, a gente cai nessas ilusões. Né? Claro que além de tudo isso, nós somos um ser divino. E temos espiritualidade, temos potência para ser, uma humanidade incrível. Tá. Mas a gente tem uns botõezinhos que funcionam numa cabeça de milhares e milhões de anos. Né? Nós temos um corpo físico de milhões de anos com hardware de milhares funcionando. Não foi feito upload, entendeu? A gente não renovou assim, todas as células a ponto de botar tudo na mesma evolução que o tempo. Tá. E fora isso, ainda tem o nosso ambiente evoluindo com a gente. Né? E eu fiquei interessado agora nisso. Eu achei um número muito expressivo de decisões que a gente toma por segundo. Né? E dentro da nossa cabeça, na neurociência, e quando a gente para pensar, o que acontece no cérebro? Aquela coisa que a gente fala, não, eu vou pensar, vou refletir antes de tomar essa decisão. Porque a gente recebe um comando, tipo assim, não, isso aí você precisa pensar melhor. Não. Não? Não. Como é isso? É a nossa experiência que diz, você precisa pensar melhor para não repetir. Entendi. Né? É muito mais o nosso comportamento do que o nosso estado físico e biológico falando isso. Tá. Né? A gente nunca para nada. A gente não para pensamento, a gente não para nossos órgãos. Quando alguém fala assim para você, vou te ensinar a meditar porque eu quero que você pare para descansar a sua mente. Não acredita não, tá? Porque não é verdade. A mente não vai descansar, é não. isso? Você vai descansar, mas a mente não vai parar. Não vai parar, tá. Né? O que acontece com a experiência de você silenciar é que você dá a oportunidade de outros insights aparecerem, além daqueles que são escolhidos no fichário cotidiano do seu, são mais intuitivos, da sua mais história. Impulsivos. Não, eles são mais claros. Tá. Eles não são intuitivos, eles são
claros. A meditação, ela clareia Tá. as suas decisões. Ela não te deixa mais espiritual. Isso é o romantismo Tá. de tudo que a gente quer colocar acima do que nós somos. Né? Assim, claro que eu quero dizer para você que, por eu meditar desde os 17 anos, eu tenho um encontro divino com a humanidade. Eu sei lá. Entendeu? Eu sinto que eu amo muito esse estado de presença. Tá. De estar diante da humanidade e amar essa presença. Eu acho que a meditação me dá isso. Que senão, cara, eu ia te responder como te responderia o Dalai Lama. Eu não sou ele. Né? Ele medita desde criança. Eu medito desde os 17 anos. Ele tem 88 anos, eu tenho 55. A gente tem uma estrada de técnica de meditação diferente, mas somos seres diferentes também. Tá. E com propostas diferentes. Nem melhores, nem piores, nem nada. Mas colocar a meditação como por exemplo... É como a fórmula, né? Qualquer fórmula que a gente coloca. A meditação é a fórmula, então, para você ser mais intuitivo, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Em termos físicos, ela age, na verdade, na sua formação de novas sinapses. Tá. Aí a gente está falando em termos biológicos. Tá. Se tem novas sinapses, tem novos pensamentos, tem novas estruturas. Você tem outros caminhos neuronais construídos. Então, se você é uma pessoa muito irritada e você criou novas conexões, você vai ficar mais calmo, obviamente. Tá. Entende? Daí para a parte espiritual é individual. Existem meditações católicas, por exemplo. Entende? E a base da meditação não é católica. Sim. A base da meditação ela é uma técnica realmente oriental e foi estudada mais longamente na Universidade de Harvard, depois trouxe para o Ocidente através de mindfulness e outras técnicas, mas basicamente toda a técnica foi desenvolvida no Oriente. Tá. Né? 5.000 anos antes de Cristo. Então, a meditação crística é uma adaptação para que a religião esteja incluída dentro disso, na sua própria religião. Forma, né, entende? Mas eu quero dizer assim, que quando a gente fala, vou parar para pensar, na verdade, você não vai parar para pensar porque você continua pensando. Né? O que você pode fazer eu vou parar de tomar essa decisão que eu sempre tomei, nessa consciência, e vou ver se eu consigo enxergar uma outra coisa. Né? Isso faz parte do desenvolvimento da maturidade consciente. Né? Assim, a gente deixa de repetir os mesmos erros quando a gente tem consciência que aquilo não faz bem. Sim. Né? Enquanto a gente não tem essa consciência, a gente continua sendo a mesma pessoa. Tá. Né? E não adianta ninguém falar para você, cara, você é muito nervoso, tem que fazer alguma coisa mais calma. Não sou nervoso. Quem disse que eu sou nervoso? Eu só tô meio irritado. Né? Entende? Só não tô bem hoje, né? Só não tô bem hoje. E essas respostas que são mais prontas, assim, dessas dores, são de fato as pessoas que não querem reconhecer que essa dor pode ser uma dor trabalhada. Tá. E que essa dor trabalhada pode trazer um benefício. Aí a gente já saiu de uma coisa, já entrou outra, você entende? Entendi. Né? O nosso funcionamento biológico continua, mas essa pessoa precisa de uma ajuda emocional. Ela precisa de uma ajuda comportamental. Existem técnicas incríveis. O Mind and Life Institute, por exemplo, através do CIB, né, que é tem uma técnica, né, que o nome é Cultivating Emotional Balance, que foi criado por grandes estudiosos, cientistas, né? Inclusive Paul Ekman, que é considerado o psicólogo do milênio, né? O cara que é mais respeitado até hoje na questão das emoções. Eles criaram um método que você tem vários exercícios ali de regulação emocional. Tá. E funciona tecnicamente e fisicamente no nosso cérebro. Mas não significa que por causa disso você vai ser mais intuitivo, mais espiritual, mas isso são condições, às vezes, inatas e não adquiridas, e às vezes individuais. Tá. Né? Tem pessoas que são excelentes meditadores e são umas pessoas chatas. Entendeu? Ninguém está te prometendo ser uma pessoa fofa. Né? Não tem promessa. Tem assim, você quer tentar se ver melhor com você mesmo? Quem está bem consigo? É uma condição de bem-estar que isso quer promover. Se você está bem com você concorda comigo que você vai ser melhor com o outro? Ah, sim.
Porque uma pessoa que está infeliz, que é angustiada, que é irritada, que é nervosa, que é agressiva, ela só vai passar para frente isso. Sim. Entende? As falas violentas, elas são fruto de uma dor interna. Não é exatamente uma escolha de ser mal. É uma pessoa doente. Uma Doente situação que ela tá emocionalmente, passando ali. doente no fundo da sua alma e que não reconhece essa dor. Eu não falo que é uma pessoa... Não estou dizendo que é uma pessoa doente. Essa pessoa é doente, não é esse o tom. Né? Assim, o que te faz doer que você coloca para fora com tamanha violência? Tudo. A sua ideia, o seu posicionamento, o seu sonho. A violência da fala, ela diz tudo sobre você. Não precisa dizer nada. É verdade. Entende? Nada. Você pode dar um abraço nessa pessoa para tentar resgatar, entendeu? Mas não adianta você falar nada. Você concorda? Eu concordo muito. E até usando o meu exemplo aqui, né, Flávia? Eu assim, quando eu tive o burnout, um pouco antes de ter assim, eu tava essa pessoa raivosa, não queria papo e tudo mais. Né, até aqui em casa, minha mulher falou, nossa, depois que eu me desliguei lá do trabalho e tal, eu vou outra pessoa, voltei a ser quem eu era, né? Agora fiquei interessado no biohack que você falou, que fez experiências em você mesmo. Continuo fazendo. Como que é isso? Fiquei interessado, acho que o pessoal também quer saber como um funciona. Pouco, né? Então, o biohacking, ele é uma otimização corpo, mente, espírito e ambiente. Quando eu falo alma e espírito, eu digo assim, se você pode hackear um computador, você pode hackear Buda. Você pode hackear Sócrates. Você pode hackear o seu corpo. Hackear significa se aprofundar e descobrir muito, muito, muito profundamente um dado que você pode melhorar. É porque a palavra hacker ela foi levada para uma coisa de mal, né? Esses caras são hackers, vão destruir. Não sei. Mas, na verdade, o hacker ele é um super conhecedor de algo. Né, de alguma coisa muito específica que a gente não estudou tanto quanto ele. Né? E o biohacking propõe você ser esse grande cientista de você, que eu falo. Né? Que é você estudar tanto você, que se alguém te perguntar uma coisa, cara, você sabe responder. Você já testou em você muitas coisas. Né? Então, eu já fiz vários testes de tecnológicos, de implantes, de tecnologia, coisas diferentes já. Dá um exemplo de como funciona isso, Flávia. Coisa simples, eu acho que é melhor eu dar exemplos de coisas simples do que coisas complexas que a pessoa fala, nunca vou conseguir fazer biohacking, né? Mas, por exemplo, no cotidiano, por que você precisa comprar um Stack, por exemplo? Stack são esses remedinhos que as pessoas vendem hoje para você ter foco, por exemplo. Por que você vai comprar um Vivance sem saber as consequências disso em você? Você vai comprar, às vezes, no mercado negro, se um médico não te dá uma medicação. O Vivance ele foi criado para pessoas que têm TDAH, e aí observaram que isso trazia foco para quem está estudando, etc. E virou uma onda de as pessoas usarem Vivance e ter crise de ansiedade depois, obviamente. Mas e se ao invés de você fazer isso, você descobrir como o seu corpo funciona e descobrir que através de uma meditação você adquire o mesmo foco? Inclusive diminui o TDAH. Então, isso é uma forma de biohacking. É você estudar tanto como as coisas funcionam dentro de você que você sabe escolher. Né? Então, eu tenho uma plataforma que chama Equação, ela tem esse nome por isso, que a equação qual é a equação que você vai construir para você. Então, eu fui pegando todas as técnicas que você puder imaginar de biohacking, desde stacks, desde experiências meditativas, desde experiências de fala, de experiências neurocientíficas, etc. E coloquei dentro da plataforma e fui pesquisar o que faria um ser humano feliz, de fato. Quais foram os maiores arrependimentos da vida? Até hoje, descritos, estudados, separados, né? Quem foram as pessoas que ficaram mais próximo da morte e puderam falar sobre esse assunto? Tanto médicos, curadores, pessoas que quase morreram, como foi meu caso também. O que aconteceu para a gente chegar em alguns pontos? Né? Então, a equação ela se baseia... quanto vale a sua vida? Por que você está perdendo tempo... brigando com fulano ou com cicrano, e você nem sabe o que te faz bem. Agora, conta sua experiência. Você falou que você quase morreu. Como foi isso, Flávia? Em 2017, 2017. O que aconteceu, Flávia? Então, olha para você ver essa história. Como também tem
a vida ela tem as surpresas, né? Quando alguém fala, eu tenho controle de tudo, eu sei de tudo, não sei o quê, eu até entendo, porque eu sempre fui uma pessoa muito controladora, e principalmente no sentido de organização. Eu planejei minha carreira, eu planejei minha vida, eu planejei minhas coisas, eu sou uma pessoa planejadora, né? Mas isso não significa controle, porque não dá certo. E ter essa liberdade de saber que não adianta controlar. A vida ela tem o seu ritmo. Né? Aí você pode chamar de qualquer coisa. Você pode falar que é Deus, você pode falar que é o universo, você pode falar que são os movimentos. Destino. Eu acredito numa força que a gente desconhece e que coloca a gente na hora certa nos lugares. Ou as coisas acontecem independente de nós também. Tá. Se a gente deixar a vida fluir, a vida vai fluir. Independente daquilo que você está tanto planejando ou não planejou. Né? Por isso tem gente que fala, nossa, aquela pessoa não faz nada e dá tudo certo para ela. Não sei se ela não faz nada. Entende? A gente não sabe de nada, né? Mas essa experiência, em 2017, eu fui picada por um mosquito. E essa picada de mosquito até, inclusive, acontece com chikungunya, com zika, com dengue, com covid. Você pode desencadear algumas doenças. E eu desencadeei uma doença autoimune chamada Guillain-Barré. E o Guillain-Barré, ele te deixa totalmente tetraplégico. Caramba! E você pode morrer também, né? Dependendo do período que você é socorrido ou não. Quando você sobrevive, você vai sobreviver de uma maneira, às vezes, bem complicada. Né? Eu conheci vários casos de pessoas que nem falam. Eu tenho, inclusive, um amigo que está hospedado na minha casa, que a prima dele não fala, não anda, não deita, nada, completamente... Caramba! E conheci várias pessoas depois desse episódio, que muitas pessoas me procuraram para saber como é que eu saí do Guillain-Barré no estado que eu estou hoje, que é quase sem sequela visível. Né? Mas essa experiência, para mim, foi... Primeiro que foi extraordinário eu viver a equação enquanto eu estava nesse estado. É claro que eu não planejei isso, né? Claro que não. Mas a vida é tão interessante que um dos pontos principais da equação... Eu comecei com a história da equação, assim, gente, quanto que vale a minha vida? Porque não é possível viver, acordar, dormir, pagar a conta. Isso não é a vida, gente. Não. Né? E olha que eu sempre fui muito espiritualizada, né? Assim, sempre... O meu contato com a espiritualidade é a minha força motriz. Né? Assim, para mim não existe nada mais importante do que isso. Eu moro assim, com tranquilidade lá no meio do cafundó do Judas, só fazendo meditação, tranquilamente, não preciso de nada para poder me acompanhar. Né? E vivo de uma vida bastante monástica há muitos anos. Né? Mas é uma coisa muito interessante é perceber que nada disso teve importância na hora. Naquele momento, né? Que eu estava ali e falei, Você estava aqui, estava viajando? Onde estava você em estava? São Paulo. Estava aqui em São Paulo, E fui socorrida de madrugada, às 2h da manhã. Eu tenho um humor bem peculiar, assim, eu tiro sarro de tudo, inclusive de mim o tempo inteiro. Eu tô curioso, desculpa. Você tinha percebido que você tinha sido picada? Como que é isso? Você começou a passar mal? Não, assim, não acontece na hora, né? Você pode ser picado como o dengue também, né? E depois de um tempo depois de uma semana você vai sentindo, né? Foi só depois que você descobriu que foi... Que tinha sido isso quando eu estava no hospital. Tá. E que aí são as sortes, né? Que as pessoas falam, que sorte é a sua? Não sei, né? Essa sorte, né? Não sei, né? Acho que é mais um serendipity mesmo, né? Das coisas estarem na mesma hora, no mesmo lugar. Mas eu fui internada às 2h da manhã e o neurologista de plantão era especialista em Guillain-Barré. Olha só. Eu fui internada como uma pessoa que estava tendo um AVC gravíssimo que não ia sobreviver. Caramba. E, na verdade, eu estava tendo um quadro já de Guillain-Barré. Mas demorou para isso acontecer, porque o médico falou, meu corpo é muito forte, eu tenho uma imunidade muito forte, sempre fui atleta. Né, vegetariana, não bebo, não fumo, nunca usei droga, aquela coisa do corpo limpinho, né? O corpo estava limpinho, então não tinha nada que pudesse piorar o meu quadro. Tá. E eu fui picada pelo mosquito e fui sentindo muito cansaço. Imagina um quadro de Covid que você vê toda hora. Sim. É aquele quadro 10 vezes piorado. Puxa vida. É aquilo, tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, você não tem ideia do que é Covid. Eu falo, tenho. Olha, tem. Olha que eu tenho. Olha que eu tenho. Caramba, Flávia. Né? Num nível muito elevado.
E aí eu fui sentindo cansaço, apareceu Falta de ar. um monte de bola roxa. Opa, desculpa. Não, tá tranquilo. Um monte de bola roxa no meu corpo. Tem muitos sinais antes e que não são fáceis de detectar. Nem o Covid é fácil. Sim. Entende? No meu caso, são outras coisas, mas muito parecido com o Covid. Mas não é fácil. A pessoa pode achar que você está com várias coisas. Até emocional. Sim. Né? Pra você ter uma ideia, eu me lembro de uma cena muito interessante no hospital, quando chegou um psiquiatra para conversar comigo. Eu lá, assim, toda zoada, né? Assim, zoada. Eu não sabia onde eu estava. Né? Zoada, assim, deitada naquela maca gelada, assim, né? Hoje eu falo com muito humor, mas foi bem dramático mesmo. E aí o médico falou assim, perguntou para o Dani, que estava me acompanhando, que é um grande amigo hoje, ele falou assim, você sabe se ela tomou alguma coisa, se ela tentou suicídio, se ela está querendo chamar atenção para ela, se ela tem problemas mentais, etc. Porque tudo leva a crer a várias coisas. Você não sabe se é emocional ou não. São sintomas muito malucos. Alguém pode achar que é emocional e alguém pode morrer porque alguém achou que é emocional também. Né? Pois é. Então, e aí tinha uma amiga minha que é uma médica e minha amiga, eu liguei. Ligaram para ela, na verdade, que eu não tinha condição de falar, avisando que eu estava muito, muito mal. Nem a área dela, ela é endócrino, né, a Ana. E aí o psiquiatra perguntou para ela, falou, não, eu sou médica e a Flávia trabalha nessa área. Dificilmente ela tentaria suicídio, cara. Certamente que não é isso. Aí depois chamaram um cara que era especialista em... um neurologista especialista em Guillain-Barré, e ele falou, cara, ela está tendo uma crise de Guillain-Barré e é realmente muito dramática. Eu tomava... imunoglobina humana glicada na veia, de hora em hora, extremamente doloroso, você fica ligado sem poder mexer o tempo inteiro, mas totalmente fora de mim, assim, você não tem nenhum poder de decisão, entende? E eu me lembro, em algum momento, eu falar assim, cara, eu sei que eu fiz essa passagem e voltei, porque eu lembro desse sentimento, né? Assim, aí eu tenho uma longa história para contar sobre isso. A gente um dia pode falar sobre isso. Eu até escrevi um livro que não foi publicado ainda, que eu conto um pouco do que eu acho que foi. Olha, já estou interessado. Porque assim, eu não tenho certeza de nada, nem do que foi. Porque é uma coisa tão interessante você olhar a vida de fora, sabe? Sim. Assim, tipo nós dois aqui conversando. E ela tá ali nos editando, vamos dizer. A gente não tá ali. Entendi. Entende? E essa sensação de você estar sendo editado é incrível. E eu até arrepiei aqui. É incrível, sabe? Caramba. Eu uso esses termos talvez porque eu sou de televisão, né? A gente sabe o que é uma edição de um áudio, de um vídeo, de contar uma história, né? Mas eu conto uma história editada, que não foi por mim também. Porque eu não sei editar essa história. Entende? Exatamente. A gente realmente não sabe. Não sei editar essa história. O que eu sei é que a equação fez muito sentido para mim quando eu estava no hospital. Não porque lá eu estava testando a equação. É porque eu percebi que, de fato, todas as pesquisas que eu li de que ninguém fala quando tem... ninguém fala na beira da morte, eu devia ter ganhado meu dinheiro, agora o que eu vou fazer? Não, ninguém fala isso. Não. Ninguém fala, por exemplo... Não, na verdade, eu devia ter falado o que eu pensava daquela pessoa... daquele meu vizinho. Você não fala isso. O que acontece na hora que você está nessa situação será que eu tive bons relacionamentos? Será que eu vou rever as pessoas que eu amo? Será que viver esse instante, viver aqui agora é tudo que eu preciso? Por que eu não cuidei da minha saúde? Ou será que eu cuidei da minha saúde o suficiente? Pessoas, né, que você vai Será deixar... que eu fui curiosa o suficiente e vivi tudo que eu poderia ter vivido? Será que eu fui generoso? Essas são as perguntas que a gente faz. Não é assim, não fui generoso, então vou ser culpado, não vou para o céu. Não é isso. É mais profundo que isso. Será que eu perdi a oportunidade de ter sido generoso? É aquela sensação que você vê de escapando mesmo, né? E é simples. É simples, porque se você tem a oportunidade de voltar, então aí as coisas que você vai fazer. Você já teve a experiência de que sua vida vale mais do que isso. Na verdade, eu falo muito, sabe? A sua vida é aquele tempo que você desperdiça. Isso é que vale a sua vida.
Porque se você está perdendo tempo em achar fórmulas mágicas, cálculos mirabolantes para ser a pessoa mais importante do mundo, você já está perdendo tempo. Porque você é muito importante para, no máximo, 3 pessoas. No máximo. Se os seus pais estão vivos. Porque se eles não estão vivos e você não tem família, você é importante para muito pouca gente. E não vai mudar, porque você foi uma pessoa grandiosa. Não vai mudar. O que muda são essas ações interessantes da humanidade, né? Então, você já viu toda pessoa que morre fala, nossa, mas é uma pessoa tão maravilhosa. A pessoa era um carrasco. Todo mundo, né? Aí a pessoa morre e vira um santo. A gente costuma falar isso de político, né? Quando morre. Não, aí a pessoa morre e de repente ela... Não, mas ela era uma pessoa tão boa. Quando estava viva, ninguém gostava dela. Você está entendendo? Então, assim... Mas por quê? Porque também a gente tem uma célula. A gente tem uma célula generosa implantada dentro de nós. Entende? Tem um estudo magnífico do Paul Zek na neuroeconomia que ele mostra como essa célula harmoniosa ela é real. E por que a gente precisa de conviver com as pessoas. E quando a gente tem respeito, quando a gente tem aceitação, quando a gente se sente pertencente, essa célula floresce. Ela faz parte, é célula mesmo de verdade. Dá para perceber que uma pessoa está assim, então. Dá. E dá para você contagiar também, com no bom sentido. Energia, entre aspas, né? Se você tiver um ambiente propício para ela florescer. Nós somos bons. Eu acredito isso sempre. Né? Talvez esse seja uma crença que diverge um pouco da maioria das pessoas. Flávia? Todo mundo. E as pessoas que são más, por exemplo? Não, elas são sociopatas, elas são doentes. Doentes, tá. Né? Nós temos sociopatas, nós temos psicopatas, temos os também... temos doenças que trazem esse comportamento. Mas o chefe filho da puta, por exemplo. Ele é filho da puta, literalmente. Né? Tá. E aí tem as tendências, né? Assim, eu não acredito que uma pessoa é má porque ela quer. Tá. Eu acredito que todos nós temos a chance de ser bom. E depende muito do ambiente que a gente vive também. Aí a gente tem que falar de toda a concentração de conhecimento humano. E vocês teriam comportamentos ruins. Por exemplo, tem você passar a perna adquirido, né? Um cidadão que passa a perna em alguém no trabalho para subir de carreira. Não, ele provavelmente já foi um aprendizado, né? Ele já viu isso, né, acontecer. Mas ele não tem essa célula. Ah, entendi. Né? Assim, isso já é adquirido. Tá bom. O nosso ser inato, ele é bom. Tá. É confortante ouvir isso. E eu, assim, mesmo que tenham pesquisas que gostam de... Todas, assim, dependendo do que você escolhe, é o que vai ser o buzz do seu estudo, né? Então, tem gente que fala assim, mas seus estudos são sempre muito a favor da humanidade. Eu falei, eu busco isso também. Mas em todos os estudos tem os dois lados, né? Nenhuma pesquisa científica, eu não vou buscar nada para concretizar o que eu penso. Claro, eu tenho uma crença de que o ser humano é bom, eu quero acreditar. Senão também, não faz sentido o meu trabalho, entende? Qual sentido faz o meu trabalho? Né, assim, eu não acredito em nada e eu fico estudando o ser humano porque quer. Para provar que ele é horroroso? Né? Não sei se faz sentido isso. Isso não faz sentido para mim. Então, sim, eu tenho minhas crenças pessoais. Mas eu me baseio muito na ciência, na tecnologia, no que a gente pode estudar a respeito. Né? Tô certo? Não. Tem estudos que só buscam o mal, estudam só o mal. Inclusive, tem estudos voltados para o mal, né? Como o mal floresce, onde está o mal, todas as teorias de conspiração. Existem estudos só para isso. Mas você concorda que uma mente que busca isso, ela já tem essa tendência? Como a minha mente já tem a tendência de buscar pesquisas que tragam soluções. Eu sempre fui uma pessoa que fui atrás de solução, inclusive no Repórter Eco. Para mim, o Repórter Eco era um programa de soluções, não um programa de denúncia. Sim. Eu poderia ter sido uma jornalista denuncista, jornalista que trabalhasse, né, com jornalismo político ou policial. Sempre fui científica. É verdade. E até contar pra gente um pouco dessa parte da sua carreira, Flávia. E eu estou interessado em saber em como você, né, depois de tantos anos trabalhando em TV e jornalismo, o que foi a virada de chave aí que você
Até como falou agora há pouco, né? Eu gosto de trabalhar com os seres humanos, né? Entender a humanidade. Como que foi essa virada na sua carreira e como que ela aconteceu? Cara, não teve virada, você acredita? Não, vou contar. Assim, eu acho que houveram descobertas. Eu brinco que eu vivo no modo contínuo, né? Assim, eu não tenho essa coisa de agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Eu sou muito curiosa. Então, ao mesmo tempo que eu vou conversar com você sobre isso, eu estou pensando, como é que será que ele liga aquilo ali? Que coisa interessante, eu queria aprender como é que liga aquilo ali. Sou curiosa por tudo, né, da humanidade. Então, gente, eu sempre fui apaixonada por gente. E eu sempre fui lembrada pelos meus pais o quanto a humanidade é importante para mim. Eu comecei a trabalhar muito nova, né, como eu contei para você. E acho que o meu maior despertar, que eu não me lembrava dele, quem me lembrou dele foi meu próprio pai, minha mãe e a pessoa que está envolvida nessa história que eu vou te contar, me deixou sempre muito confortável em amar gente. Então, amar gente sempre foi muito confortável. Então, eu sempre busquei coisas onde eu pudesse trocar com a humanidade. Inclusive, o Repórter Eco era uma troca de como nós vamos viver num país, no mundo, né, sustentável. Era um programa que teve um efeito Inclusive, global. A Flávia, né? Só interrompendo, a Flávia falando aqui, eu estou tendo um momento nostálgico de lembrando reportagem, a sua voz no off, né, que é aquela parte que o jornalista tá falando o texto. Né, então. Eu tinha 6 anos de idade. Eu estava no Natal, voltando para casa no carro com a minha mãe. E eu estava com uma bonequinha que eu tinha ganhado de Natal. Claro, eu estou contando como foi me lembrado, né, que eu tinha 6 anos. E eu falei assim para a mamãe, mãe, você pode parar o carro? Ela falou, por quê? Eu falei, tinha uma menininha assim na calçada, toda descabeladinha, com a boneca também toda estragada, não sei o que, em pleno Natal, e aquilo me tocou muito. E eu chorando, né, muito magoada com essa história, falei para a mamãe que eu queria que ela parasse o carro, porque eu queria dar minha boneca para aquela criança. E a mamãe falou, você acabou de ganhar essa boneca, você tem certeza? A mamãe sempre foi uma pessoa que sempre me ouviu muito, meu pai também, né? Papai é psiquiatra, mamãe uma pessoa, ela é artista plástica, ao mesmo tempo tem uma cabeça muito empreendedora, uma pessoa muito especial também. E sempre me ouviu muito, sempre foi muito atenta a essas questões. Ela falou, então vamos parar. Parei o carro, aí perguntei para essa menininha, como é que você chama? E ela falou, eu chamo Kênia. Eu falei, você quer ser minha amiga? Ela falou, quero. Aí eu dei minha boneca para ela. Ela me deu a boneca dela. A gente trocou. E, a partir daí, eu passei a frequentar a vida dessa pessoa, da Kênia, que virou minha amiga. Convive comigo até hoje. E ela morava numa favela de Belo Horizonte. Né? Eu sou de Belo Horizonte. E eu comecei a entender as diferenças da vida ali. Né? E o meu pai é uma pessoa que sempre trabalhou com responsabilidade social. Né? Ele me ensinou, na verdade, esse grande olhar para tudo, para todos, e entrar em todos os lugares sem preconceito. E minha mãe sempre foi uma pessoa muito prática, então a gente tinha ações muito práticas nas favelas, né? Enfim, eu senti muito cedo que essa diferença social não era uma coisa bem-vinda no meu coração. E, segundo a mamãe e o papai, desde sempre eu luto para não ter diferença social no mundo. Em pequenas coisas, na escola, com os meus brinquedos, com o que eu tinha capacidade. Então, nunca teve uma chave, agora eu vou trabalhar com gente porque eu gosto de gente. Eu sempre gostei de gente e a minha plataforma para trabalhar com gente era a televisão. Tá. Né? O que aconteceu só é que eu saí de uma plataforma e entrei em outra plataforma de vida. Entendi. Só isso. Né? O IDHL, que é o nosso Instituto de Desenvolvimento Humano, ele tem mais de 30 anos. Sim. E sempre foi paralelo, né? Aliás, eu fiz muitas coisas paralelas. Eu já tive loja, eu tive spa, eu tive empresa de shows gigante, eu tive muita coisa. Mas o Instituto ele sempre foi a minha base científica de estrutura de compreensão humana, onde eu pudesse trocar mesmo, de uma maneira séria e generosa, conteúdos que um dia pudessem virar o que poderiam virar. E o que virou, na verdade, é isso, né? Palestras, atendimentos, a própria plataforma, que tem mais de 220 horas de conteúdo. Olha que legal. É uma plataforma gigante, né? Ela é uma pós-graduação, né, de conteúdo, onde as pessoas têm acesso a todos esses pensamentos malucos, às vezes estudos
doidos, a experiências práticas que eu experimentei em mim, tanto a equação, né, que é o próprio biohacking mesmo. O que eu experimentei, falo, gente, eu acho que isso talvez não, isso aqui eu acho que valeu a pena, isso aqui eu vou mostrar para vocês, mas você tem que experimentar para ver se dá certo com você. Né? Então, assim, o que eu acho que a chave, na verdade, é a plataforma. Hoje a gente é broadcasting. Por que eu vou ficar numa televisão falando de um assunto que já, assim, já está sendo falado por muita gente, se eu posso pegar o ser humano, expandir e trazer a sustentabilidade humana para quem somos? Né? Assim, como a gente vai conviver, como a gente vai trocar, como a gente vai sobreviver entre nós, né? Como a gente vai ter um olhar mais apurado do ser humano, sem tirar a prática da vida. Entende? Eu não quero que ninguém me olhe como guru ou como uma nova pessoa que traz uma voz bonitinha, com uma musiquinha, um violão. Não. Eu não preciso ser isso para ser espiritual. Se eu te ouvir, se eu te acolher, se eu estiver do seu lado, eu sou um ser espiritual. Eu não preciso estar vestida. Nem com violão, cantando música, botando incenso. Entende? Eu não preciso de nenhuma... Acho que é legal, claro, eu ia até vender muito mais se eu fizesse isso. Entende? Mas eu sou muito genuína. Né? Assim, eu vou deixar que as pessoas se aproximem e que elas fiquem se elas quiserem ficar. Eu não quero te vender nada. Eu não quero me apropriar do seu cérebro. Eu quero te convidar a conhecer coisas que você talvez não conheça. E se você gostar, você fica. Se você não gostar, você vai embora. Tudo bem, tá tudo certo. Sim. Né? Eu acho que essa é a troca genuína. Qualquer plataforma, eu vou estar com gente. Seja digital, seja real, seja híbrido. Se daqui o tempo mudar, for outra... Vamos lá. Ok. Né? Eu já fiz rádio, já fiz TV, já fiz televisão, já fiz revista, já fiz jornal. É broadcasting hoje. Onde me chamar, eu vou estar fazendo a mesma coisa. Né? Trocar. Talvez, assim, o que tenha se aprofundado e aprimorado é que hoje eu recebo as pessoas para cuidá-las individualmente. Né? Ou então, eu recebo as pessoas na minha casa. Né? Assim, muito... esse é um filtro muito profundo, porque até para eu não correr risco, né? Mas eu recebo no máximo 12 pessoas por ano que passam um final de semana comigo e têm uma experiência profunda de autotransformação mesmo, porque eu quero que elas se tornem independentes e seguras emocionalmente para essas novas caminhadas. Né? Então, isso não existia naquela época, até nem podia. Né? Você está na televisão, você está muito exposto. Você tem que ter uma vida... A não ser que você queira, né, ficar dando autógrafo a todo lugar, você deve ter uma vida mais sutil, mais regrada mesmo, para você não ficar exposta. Né? Legal. E agora passa para a gente os contatos de como achar o instituto, os cursos, enfim, essas coisas boas que você tem feito aí para a gente, Flávia. Bom, tem uma coisa que eu acho que vocês vão gostar muito, que chama Refúgio para Exaustos. O Refúgio para Exaustos é uma imersão online mesmo, que a pessoa faz. Eu trago todos esses conceitos, mas num ambiente seguro, onde ela vai ouvir sobre isso, pode compartilhar ideias sobre isso, e ela vai entrar na minha plataforma, que é essa comunidade aí de biohackers ancestrais. Né? Estamos aí hackeando o Buda. Né? E ali você vai aprender, além de meditação, você vai aprender técnicas milenares, coisas também muito práticas de universidades tradicionais, como Harvard, Princeton e outras. E tem uma convivência comigo de mais de um ano. Né? Então, acho que é uma coisa interessante. Assim. Se você entrar no meu site, no idhl.org.br, tem muitas informações lá. Eu estou em todas as redes, né? Eu sempre fui muito tecnológica, né? Desde aquela época. Né? Na época era blog, né? Eu tive um blog wall, que era os top 10. Eu ganhei durante muitos anos os 10 melhores blogs da época. Então, estou nisso há muitos anos. Né? Mas o meu Insta é facílimo, né? @FláviaLipe, com PPI no final. Sim. E você logo me localiza, ali tem onde falar comigo, meu e-mail, meu telefone... Tem tudo ali para ficar fácil de encontrar. Eu estou em todas as redes, dificilmente você não vai me achar. Não, foi como eu encontrei também e fez muita diferença para mim, viu, Flávia? Só de te acompanhar em
em coisas que parecem pequenas, né? Mas posts que inspiram e tal, foi muito bacana. Agora eu vou pedir licença e usar uma pergunta que, até aproveitando que a gente é da TV Cultura, o Abu Janra fazia, o Taz faz hoje em dia. Ai, meu Deus. Né? O Taz é um grande amigo. Grande amigo. Mas eu pensei nela por conta da experiência que você teve em 2017, né? E a partir daquilo, então, faço a pergunta emprestando com toda sutileza e delicadeza e respeito que eu tenho a eles. O que é a vida? Cara, a vida é essa experiência de mergulhar no outro e na gente mesmo, com a mesma potência, sabe? Acho que a vida é isso. Não é ficar esperando, não é ficar planejando, não é ficar concretizando. É viver. É o cotidiano, é o acordar, é o olhar o próximo, olhar a si mesmo. A vida ela é sutil. A vida ela é sutil. Ela é muito mais intenção e constância do que grandes realizações. Legal. Muito bom. Que inspiração ter você aqui, Flávia. Obrigado por aceitar o convite de bater esse papo com a gente. Eu que agradeço. Eu vou acabar fazendo igual alguns grandes entrevistadores que sempre tem aquela pessoa que sabe se vai todo ano para lá, a cada 6 meses e tal. A Flávia vai ser uma dessas, porque sempre rende esse papo gostoso. E muito bom te reencontrar, né? É o que você falou, a gente não esperava, a gente estava por alguns anos no mesmo prédio lá na Fundação Padre Anchieta e hoje estamos conversando aqui. Que prazer. Eu fiquei muito feliz de ter te reencontrado. Muito feliz. Muito obrigada. Obrigado você e obrigado você que nos acompanhou em mais um episódio delicioso e inspirador aqui do podcast Ponto de Fala. Peço mais uma vez, não custa nada, deixe aí o seu like, o seu comentário, acione o sininho, assim você continua ajudando ao podcast Ponto de Fala a ter papos como esse, transformadores e inspiradores. Lembrando, todas as terças e quintas no Spotify e também no YouTube. Meu nome é Fernando Tuller, eu te encontro no próximo. Até lá.